Bom dia, família! Sejam bem-vindos ao nosso devocional dessa manhã. Que bom que você está aqui hoje, segunda-feira, começando um novo devocional, uma nova semana e também um novo livro da Bíblia. Nós estamos hoje começando o nosso estudo aqui do livro de Hebreus. Estamos em Hebreus capítulo 2. Eu vou dar uma repaginada aqui um pouquinho no capítulo 1, dar um contexto para você. E nós vamos para o capítulo 2, esse livro que é um pouco mais extenso. A gente tem pego aí alguns livros curtinhos, né? Mas Hebreus tem 13 capítulos. É um livro denso, muita coisa acontecendo, muita coisa sendo dita aqui. E eu quero começar o nosso estudo de hoje fazendo para você trazendo para você um pouco do contexto para você compreender aonde nós estamos pisando, o que nós estamos lendo aqui, preparando você para aquilo que virá nos próximos dias aí no nosso estudo do livro de Hebreus, tá? Hoje sendo segunda-feira é minha folga, então eu estou gravando isso previamente para você ter o seu devocional, eu ter o meu descanso e amanhã eu volto ao vivo junto com vocês para a gente continuar crescendo e aprendendo junto. Temos aí mais ou menos ainda umas 3 semanas de devocional para esse ano, antes da gente fazer uma pausa, voltando o ano que vem, tá bom? Então, Hebreus capítulo 2 é o nosso capítulo de hoje. Eu quero lembrar você um pouquinho, quero na verdade trazer para você um entendimento do contexto todo de Hebreus, para você poder trazer esse entendimento contigo aqui para o nosso estudo de Hebreus capítulo 2. Nós não sabemos quem é o autor de Hebreus. Pessoas especulam, pessoas defendem um lado ou outro, mas nós não sabemos exatamente, não é citado aqui de forma clara o autor, como algumas cartas de Paulo, que ele diz, eu, Paulo, apóstolo de Jesus, né? Não tem essa descrição. Mas o que a gente percebe, vai ficar bem claro de você perceber, é que o autor do livro dos Hebreus é um cara que tem muito conhecimento da lei de Moisés, ok? E está escrevendo para pessoas também que têm muito conhecimento da lei de Moisés. Por isso, Hebreus. Hebreus, né? Se outra forma de falar judeu, hebreu, né? Israelita, ok? Pessoas que vêm dessa linhagem e que têm essa característica de um conhecimento prévio da lei judaica, da lei de Moisés. Esse livro ele presume que você saiba algumas coisas razoavelmente detalhadas da lei de Moisés, e em cima dessa lei de Moisés, em cima de tudo que aconteceu no Antigo Testamento, o livro de Hebreus ele vem para expor Jesus. Ele vem para a partir da lei de Moisés e dos costumes judaicos, de tudo que foi preparado antes de Jesus, ele vem para colocar Jesus, né, na vitrine, falar, cara, tudo isso aqui apontava para Jesus. Jesus é o cumprimento de tudo isso. Então ele faz meio que um estudo detalhado de tudo do Antigo Testamento, expondo e colocando Jesus na vitrine, para que um bom hebreu que conhecesse o Antigo Testamento, conhecesse a lei de Moisés, conhecesse a história de Israel, pudesse ver em todas essas coisas algo que apontava para Jesus e possa encontrar em Jesus o Salvador, o Messias, aquele que seria enviado por Deus para solucionar o problema do pecado no mundo. E por isso, queridos, nosso entendimento a respeito de Jesus é tão importante. Muita gente hoje acredita em Jesus, mas não sabe os detalhes da vida de Jesus. Muita gente hoje acredita em Jesus. Você sabia que até o muçulmano acredita em Jesus? Acredita, o muçulmano acredita em Jesus, né? Então tem muitas pessoas que acreditam em Jesus, mas não acreditam nele como Filho de Deus, Salvador do mundo, Messias enviado por Deus. Acreditam como um bom homem, cara que ensinou coisas boas, um profeta, né? Então, acreditar em Jesus não é suficiente. Você precisa entender quem é Jesus. Porque ele é o único e suficiente Salvador. E o que o livro de Hebreus vai buscar fazer, entre outras coisas, é exatamente isso: apresentar Jesus com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, e para que a gente possa ver que ele é
não somente mais um cara bom que veio e ensinou amor ao próximo. Isso é verdade, mas não é o todo do que Jesus fez. Jesus foi um cara que nos ensinou a amar. Verdade. Jesus é um cara que fez o bem para o próximo. Verdade. Jesus é um cara que ensinou coisas boas. Verdade. Mas Jesus também é o Filho de Deus, encarnado, morto e ressurreto, e o único que poderia pagar o preço pelo nosso pecado. Ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador do mundo. Ele é, capítulo 1, diz, o esplendor da glória de Deus. Ele é a essência, a mesma essência de Deus, o esplendor da glória de Deus. Ele é Deus encarnado em nosso meio. Nós vamos olhar hoje algumas coisas no capítulo 2, bem específicas, onde o autor do livro de Hebreus continua descrevendo Jesus, e eu quero olhar isso contigo. No capítulo 1, o nome Jesus não é citado. Fala sobre o filho, fala sobre o primogênito, fala sobre algumas coisas, mas não fala o nome de Jesus. No capítulo 2, ele vai então falar especificamente sobre Jesus. Eu quero olhar contigo um pouquinho daquilo que diz o versículo 1 a 4. Olha aqui comigo, Hebreus capítulo 2, versículos de 1 a 4. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Por quê? Se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres, dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Vamos entender aqui o que o autor está descrevendo para nós. Ele diz, precisamos prestar atenção, hein? Prestar atenção na mensagem de Jesus. Sabe por quê? Olha aqui que interessante. Se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão de desobediência recebeu sua punição, como escaparemos se nós negligenciarmos tão grande salvação? O que ele está falando aqui? A lei de Moisés, os rabinos, a tradição judaica dizia que Moisés recebeu a lei dele por anjos. Anjos deram a lei para Moisés. Tá? A Bíblia não relata isso, mas a tradição judaica dizia que ele tinha recebido de um anjo a lei de Moisés, os detalhes todos da lei de Moisés. Então, o autor, escrevendo para hebreus que sabem dessa tradição, e ele também sabe da tradição, fala, cara, se a lei de Moisés, que dizem aí que foi entregue por anjos, a gente tinha que prestar atenção, e de fato ela se mostrou sólida, e quando a gente transgredia a lei, cara, dava ruim. Se a lei de Moisés foi transmitida por anjos, a gente sabe que tem que levar a sério, quanto mais uma mensagem transmitida pelo Filho de Deus, que é maior do que os anjos. Então ele está argumentando a partir da consciência judaica, a partir da história dos judeus, que já entendiam que a lei de Moisés era importante. Já entendiam que ela era importante, inclusive que de acordo com a tradição deles, tinha sido ensinada por anjos. Ele diz, cara, se você prestou atenção na lei de Moisés, você tem que prestar mais atenção ainda nas palavras de Jesus. É muito, muito mais importante. A salvação, você não pode negligenciar a mensagem da salvação proclamada por Jesus, que é o resplendor da glória de Deus. Ele não é só um anjo criado por Deus, ele é o resplendor da glória de Deus. Você precisa prestar atenção nessa mensagem. Por quê? Porque olha só, versículo 2 aqui, Porque se a mensagem transmitida por anjo provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu devida punição, como nós vamos escapar se negligenciarmos tão grande salvação? Cara, se você negligenciar a salvação trazida por Jesus, cara, assim como você negligenciava a lei e tinha punição e tinha consequências, vai ter consequências. Vai ter consequências. Não de um Deus carrasco, mas de você não encontrar a salvação.
Cara, se esse é o caminho da salvação, está sendo oferecido para você um caminho da salvação, e você diz, não, isso aí eu não compro, isso aí, não estou interessado, não tenho tempo, não tenho tempo para entender o caminho da salvação. Beleza, mas cara, vai ter consequências, você não pode negligenciar, né, o caminho da salvação. Então ele diz, Deus não somente proclamou a mensagem da salvação, mas ele deu testemunho dela, por meio de sinais, maravilhas, milagres, dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Ou seja, não é só um cara que veio e que falou. Cara, teve sinais, teve milagres, teve ressurreição, teve morto ressuscitando, teve cego vendo, teve coxo andando, teve gente falando em outras línguas, proclamando o evangelho. Cara, teve um espalhar. Não tem como você ser inteligente, minimamente inteligente, e dizer que a figura de Jesus não mudou a história da humanidade. Estamos nós aqui hoje, 2000 anos depois, em outro continente, falando de um cara chamado Jesus, com uma Bíblia traduzida para várias línguas, traduzida ao redor do mundo. A Bíblia que entendemos ser a palavra de Deus, por isso nos empenhamos para traduzi-la. Estamos nós aqui no ano que conta a partir do ano do nascimento de Jesus. Mudou o calendário. Então, ele diz, cara, não dá para você ignorar isso, não tem como. E aí ele vai falar agora mais claramente sobre o nome de Jesus. Eu quero que você pule comigo para o versículo 9 para você ver o que ele vai dizer aqui. Olha só. Vemos, todavia, que aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus, está aqui o nome, ó, Jesus, versículo 9, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Então vamos entender aqui. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que anjos. Por quê? Porque por um breve período de tempo, 33 anos especificamente, Jesus, ele então abriu mão da sua glória, da sua posição como filho, ao lado de Deus, Pai, no céu, e veio e se encarnou. Ele se limitou a um corpo humano e por um breve tempo, diz aqui, ele então, por um pouco de tempo, foi feito menor do que anjos. Jesus. Só que olha o que aconteceu com ele depois. Coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte. Para que pela graça de Deus em favor de todos, experimentasse a morte. O que ele está falando aqui? Cara, Jesus, ele foi coroado de honra e glória por causa da sua obediência a Deus. Jesus foi coroado, ele se fez, cara, se limitou, se tornou por um pouco de tempo menor do que os anjos, em carne e osso, para que ele pudesse morrer em nosso lugar e a partir da sua morte, obediência ao plano divino de Deus. Ele agora é coroado de honra e de glória por ter obedecido, por ter sofrido a morte e obedecido ao plano de Deus para a vida dele, para que pela graça ele morresse em favor meu e favor seu. Então ele está descrevendo Jesus aqui dentro do contexto judaico, dentro do contexto da tradição judaica, falando daquilo que Jesus fez. Pula comigo aqui para o versículo 14, olha aqui comigo um pouquinho, vamos dar um pulo aqui para frente. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte. Isso é o diabo. Pausa aqui, vamos entender porque eu já expliquei que o livro de Hebreus é um livro denso, ok? Ele presume que você tenha muito conhecimento da lei da tradição judaica, ok? Então, eu não sei como é que está aí o seu café da manhã, se você tomou um café da manhã reforçado, mas se não, pega mais uma xícara de café aí comigo e vamos junto entender o que está acontecendo aqui. Olha o que ele diz, versículo 14. Portanto, visto que os filhos aqui somos eu e você, os seres humanos, os filhos, são pessoas de carne e sangue, ele também, Jesus, que não é carne e sangue inicialmente, participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo. O que ele está dizendo aqui? Cara, eu e você somos carne e sangue. E o salário do pecado é a morte. Qual que é o problema?
a morte, a minha e a sua morte é justa, porque nós pecamos contra Deus. Pecado, ele é uma traição a Deus. O pecado é uma traição a Deus. Deus dá a sua lei, o Criador do universo que me deu a vida, soprou em mim o sopro de vida, ele dá algumas leis e eu vou lá e eu decido que eu tenho uma ideia melhor. Eu vou fazer do meu próprio jeito. É uma traição ao Criador que nos criou. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É uma punição, é um preço pago pelo pecado. Se eu morresse, se você morresse, seria um preço justo, porque nós pecamos e o salário do pecado é a morte. Mas Jesus, ele vem então sem pecado, sem defeito, sem desobediência a Deus, tentado em todas as áreas, porém sem pecar. E ele assume o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário. Ele paga o preço pelo meu e pelo seu pecado. Visto que nós somos pessoas de carne e sangue, ele também participa dessa condição humana. Como? Quando ele abre mão da sua glória e ele vem em carne. Por que Jesus tinha que encarnar? Por que Jesus tinha que vir para a terra? Jesus tinha que vir para a terra para ensinar a gente as coisas, para poder falar. Não. Jesus pode falar sem ter que ter um corpo humano. Os anjos proclamaram, por exemplo, o nascimento de Jesus, né? Tá lá os pastores no campo, tem um coral de anjos proclamando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Por que ele mandou um coral de anjos para proclamar? Por que ele tem que vir em carne? Porque Jesus tinha que caminhar entre nós e curar pessoas. Não, Jesus poderia ter mandado os discípulos que curaram de formas extraordinárias. Nós não temos um relato, por exemplo, da sombra de Jesus curar alguém. Não temos relato da sombra de Jesus curar ninguém. O manto dele curou, tocar no manto dele curou a mulher com fluxo de sangue. Mas a sombra de Pedro curou. A sombra de Pedro curou. Então poderia ter mandado Pedro, outros discípulos, para fazer isso. Por que Jesus tinha que vir em carne e sangue? Por que Jesus tinha que vir de forma encarnada, que é vir em carne e sangue? Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Presta atenção nisso aqui, se você não entender mais nada devocional, hoje pega isso aqui. Deus não morre. Deus é espírito, espírito é eterno, Deus não morre. Como então que Deus pode enviar o seu filho Jesus, que também é Deus, para morrer? Ele tem que assumir carne e sangue para ser mortal, corpo mortal, para que ele pudesse experimentar a morte. O preço tem que ser pago é a morte? É a morte, mas Deus quer pagar o preço por mim e por você. Deus quer pagar o preço, mas Deus não morre. O preço é a morte, mas Deus não morre. Como que nós vamos resolver esse problema? Deus, por um tempo, volta aqui. Ó. Aqui. Aquele que por um pouco foi feito menor do que anjos. Ele não é menor do que anjos, ele foi feito menor do que anjos. Jesus. Então ele se limita, ele vem em forma humana, por um tempo ele é feito menor do que anjos, para poder sofrer a morte. Tudo faz parte do plano de salvação. O fato de Jesus ter nascido de mulher faz parte do plano da salvação, porque somente ser humano pode experimentar a morte. O preço era a morte. E Jesus se encarna, ele vem em carne e osso, para que ele pudesse pagar o preço por mim e por você. Olha o versículo 14 de novo. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição, para que por sua morte, então a partir dessa condição agora ele pode morrer, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo. Versículo 15. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Jesus então ele vem em carne e osso para poder morrer na cruz por mim e por você, para nos libertar. Nos libertar daquele que tinha o poder sobre a morte, porque a morte era a palavra final da nossa vida. Ele vem e ele nos liberta do poder da morte. Ele morre
e ele ressuscita. Quando ele ressuscita, ele rompe com o poder da morte. Diz, cara, eu tenho poder sobre a morte e a morte não manda mais. A morte não é a última palavra mais. Eu tenho poder sobre a morte, assim como eu ressuscitei, eu dou nova vida e vida eterna àqueles que creem em mim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que ele deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus vem em carne e sangue para derrotar o diabo, para derrotar a própria morte e libertar aqueles que têm medo da morte, aqueles que tinham medo da morte. Versículo 15 diz isso, estavam escravizados pelo medo da morte. Não medo de morrer, mas o medo do que vai vir depois da morte. O que será depois da morte? Como que vai ser depois da morte? Queridos, agora nós podemos olhar para a morte com muita tranquilidade, sabe por quê? Se você entregou a sua vida para Jesus, você entregou a sua vida para aquele que veio e derrotou a morte e o diabo e triunfou sobre eles, ressuscitando dos mortos e dizendo, cara, aquele que crê, Jesus diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Por quê? Porque para nós a morte é uma passagem dessa vida para a vida eterna. Na verdade, a vida eterna já começou, né? A partir do momento que você conhece Jesus. Mas a vida eterna no sentido da vida com Jesus, a vida no céu. A passagem da morte, o momento da morte, para nós é simplesmente uma continuação. Só que uma continuação agora na presença de Jesus, com os anjos, no céu, com todos aqueles que foram antes de nós, que estão nos aguardando. Então, você não precisa mais temer a morte, você não precisa mais ter medo disso. Por quê? Porque Jesus venceu a morte e o diabo e você não precisa temer o que vem depois. Se você entregou sua vida para Jesus e confia em Jesus como seu único e suficiente Salvador, por isso que ele é Salvador, porque nós estávamos destinados à morte e a morte era o ponto final para nós. Mas Jesus nos salvou disso. Nos libertou disso, diz o versículo 15. Libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Jesus nos libertou disso. E a gente não precisa mais ter medo, porque, como diz Romanos 8, versículo 1, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então você não precisa enfrentar a morte com medo de alguém que vai ser condenado. Se Jesus já pagou o seu preço, se você já pediu que Jesus pagasse o seu preço, então o preço está pago, não tem mais condenação, não tem mais motivo para você temer a morte. Não tem mais motivo para você temer a morte. Gente, crente não deve temer a morte. Crente não deve temer a morte. A morte é uma passagem dessa vida para uma vida não mais no corpo físico, mas uma vida espiritual, onde eu acho, você pode, não precisa concordar comigo, eu acho que o fluxo de consciência vai permanecer. A gente acha que vai apagar a luz, vai ver a luzinha no fio do túnel. Eu acho que o fluxo de consciência vai permanecer. E a gente simplesmente deixa de habitar esse corpo e estamos com Cristo por toda a eternidade. Isso é bênção demais. Olha aqui, versículos 17 e 18, rapidinho comigo. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus, ele nos entende. Olha aqui. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus, eu quero insistir contigo aqui, não é o cara lá de cima. É um dos nomes populares que se dá para Deus que eu menos gosto é o cara lá de cima. Sabe por quê? O cara lá de cima, ele implica alguém distante. Indica alguém, inclusive, que eu não conheço muito pessoalmente, porque ele é o cara, não tem nome, não é pessoal. O cara lá de cima, alguém distante e impessoal. Deus não é distante e não é impessoal. Deus é o Deus que se esvazia de si mesmo, que por pouco tempo se torna menor do que anjos para encarar a morte,
para, a partir da sua morte, vencer aquele que nos colocava medo por meio da morte, o próprio diabo, para que junto com ele nós pudéssemos ressuscitar e estivéssemos com ele por toda a eternidade. Jesus não é um cara distante, não é um cara impessoal, ele tem nome, o nome dele é Jesus, ele é pessoal, ele vem e assume o meu e o seu lugar na cruz, morrendo por mim e por você, para que nós pudéssemos ter a salvação. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Por isso que ele é exaltado e digno de tudo. Às vezes a gente canta, né? Nas igrejas por aí, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tu é a glória. Cara, sabe por quê? A gente entende o seguinte, eu devo a minha vida eterna a esse Jesus, que se esvaziou de si mesmo, se tornou menor do que os anjos, veio em forma humana, porque era assim que a gente foi criado, e ele tinha que morrer, mas não tinha como morrer, porque ele é Deus, então como é que a gente faz? Não, então me torno humano por um tempo, para poder então encarar a morte, pagar o preço, para que eles não tenham mais que temer a morte, porque eu venci a morte, eu morri no lugar deles, então a punição foi paga, eu peguei a punição, eu paguei o preço, eles não têm que temer mais a morte, porque eu paguei a morte, eu morri no lugar deles. Cara, por isso que a gente canta, tua é a glória, tudo vem de ti, tudo é para ti, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, por isso que ele é exaltado e digno de tudo. Por isso, queridos, queria ter mais tempo para falar com vocês sobre isso, mas por isso que a religiosidade seca, precisa ser combatida, sabe? Não podemos tolerar uma religiosidade seca, porque Jesus não é um religioso seco. Jesus é aquele que é, cara, a expressão da glória de Deus, que se esvaziou de si mesmo por amor, para vir e morrer a minha morte, a sua morte, para nos libertar do diabo, aquele que mandava sobre nós. Olha aqui, versículo 15 de novo, volta aqui comigo, olha aqui. Para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo, e libertasse eu e você, que durante toda a vida estivemos escravizados pelo medo da morte. Cara, esse é Jesus. E a religiosidade seca que adora lá um Jesus histórico, uma figura de cabelos compridos e roupa branca, que a gente fala, legal, ele ensinou coisas boas. Ele ajudou as pessoas. Cara, você não entendeu, sabe? Sim, ele ensinou coisa boa, sim, ele ajudou pessoas, mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Então a religiosidade seca precisa ser combatida, não pode ser tolerada em nome de Jesus na sua vida. Sabe? Essa coisa de fatos sem experiência, essa coisa de um Jesus histórico, mas que não mudou a nossa vida, a gente não entendeu ainda a mensagem dele. Em nome de Jesus, que você possa compreender a profundidade do amor de Deus revelado em Jesus, e você possa compreender a profundidade do que essa carta aos Hebreus, esse livro de Hebreus, trata. Queridos, é por isso que só Jesus salva. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Agora eu vou ofender alguns aqui. Maomé não salva ninguém. Chico Xavier não salva ninguém. Hare Krishna, Buda. Sabe por quê? O salário do pecado é a morte. Somente um morreu em nosso lugar e provou ter autoridade sobre a morte e sobre o pecado quando ressuscitou. Provou ter autoridade sobre a morte e sobre o pecado quando ressuscitou. Queridos, se você acredita no que a Bíblia diz sobre Jesus, você precisa entender o seguinte: só Jesus Cristo de Nazaré salva. Só Ele. Todos os caminhos levam a Deus. Não levam. Todos os caminhos são tentativas de compreender a Deus, mas levam para lugares totalmente distintos. Totalmente distintos. Totalmente distintos. Somente no Evangelho de Jesus Cristo nós temos o Filho perfeito de Deus, enviado por Deus para vir de forma de carne e sangue, para poder sofrer em nosso lugar a morte.
ressuscitar, provando que ele tem autoridade sobre a morte, e libertar a mim e você, que antes temíamos a morte, mas já não precisamos mais. Por isso Jesus, ele é o único e suficiente Salvador. Único porque só ele salva, só ele foi para a cruz. Desculpa, outros podem ter ensinado coisas boas, podem ter tentado chegar a Deus. Só Jesus foi para a cruz e morreu por nós. E ele é suficiente, sabe por quê? Porque o sacrifício de Jesus é suficiente para a sua salvação e para mim. O preço era a morte, ele pagou o preço da morte. Tá pago, tá pago. Isso não quer dizer que eu vivo de qualquer jeito, óbvio que não. Mas eu não preciso me preocupar que eu preciso agora seguir Jesus e fazer mais um monte de coisa. Cara, o preço já foi pago. Jesus é o único e suficiente Salvador. Nos próximos dias, à medida que nós exploramos aqui o livro de Hebreus, nós vamos ver muito mais. Temos mais alguns dias aí, algumas leituras no livro de Hebreus. Nós vamos ver muito mais desse livro denso e compreender muito mais da mensagem do Evangelho, dentro da riqueza e da densidade também da história dos judeus, da lei de Moisés e de tudo que veio, na verdade, só para apontar para Jesus, né? Veio só para apontar para Jesus. Veio só para dizer que a gente deveria sacrificar, matar um cordeiro, o sacrifício do Antigo Testamento, né? Que na verdade apontavam para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que foi morto no meu lugar e no seu lugar. Então tudo isso só apontava para Jesus. E eu creio que esses dias de estudo vão ser dias gloriosos da gente compreender mais profundamente quem é Jesus. E eu espero que hoje tenha te ensinado, te ajudado, né, a compreender de forma um pouquinho mais profunda por que nós adoramos a esse Jesus e por que ele é digno de tudo, acima de todas as coisas. Então, quero orar contigo porque o nosso tempo já acabou, mas vamos orar a Deus pedindo a bênção dele sobre o nosso dia hoje. Pai, nós oramos a Ti, agradecidos por esse texto tão rico da Tua palavra que nos ensina sobre Jesus. Eu oro para que o Senhor nos dê uma compreensão profunda, mais profunda do que nós temos hoje, a respeito da pessoa e da obra de Jesus. Que qualquer entendimento ainda raso, Deus, não possa permanecer depois do nosso estudo desse livro de Hebreus, que nós possamos compreender com mais peso, com mais robustez, a beleza e a preciosidade do nome de Jesus, da obra de Jesus. E Jesus, nós adoramos o Senhor, aquele que morreu e ressuscitou para nos libertar do medo do pecado, do medo da morte. Muito obrigado, Jesus, que o Senhor seja honrado em nossas vidas hoje, a nossa oração, no Teu nome. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe vocês. Te vejo amanhã para mais um capítulo. Até lá. Tchau, tchau.